De onde vem um pensamento? Não, sério. Já parou para pensar nisso de verdade? Como é que a nossa mente vai de enxergar um objeto específico, concreto, tipo esta caneca de café aqui na minha frente, para ter a ideia geral e abstrata de caneca? Qual é o passo a passo, a linha de montagem que leva a informação dos meus olhos até ela virar um conceito universal dentro da cabeça? Essa pergunta é a base de tudo. É como perguntar qual é a arquitetura da nossa própria mente. E o que a gente vai investigar hoje, com base no material que a gente tem em mãos, é exatamente essa linha de montagem. É uma jornada que começa com algo físico, que a gente pode tocar, e termina com algo que, bom, não tem peso, nem cor, nem forma. Uma ideia pura. E para a gente não se perder nesse labirinto, nosso guia vai ser um texto clássico. Trechos da obra O Trivium, mais especificamente do capítulo sobre a criação de símbolos da realidade. A missão, então, é desmontar essa máquina de pensar e entender como cada pecinha funciona, do momento em que a luz bate na retina até a hora em que a gente consegue filosofar sobre o que é uma caneca. Exatamente. É o processo que nos permite não só pensar, mas falar, criar, construir. É a mecânica fundamental do que nos torna humanos. Ok, vamos analisar isso então. O ponto de partida de tudo, segundo a nossa fonte, é o mais óbvio, né? Nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Eles são os nossos portos de entrada para o mundo. Mas eles só funcionam, claro, se o objeto estiver ali na nossa frente. Certo. E essa primeira interação, esse contato direto e bruto com a realidade, gera o que o texto chama de um termo bem específico, o percepto. A analogia que a fonte usa para explicar isso é ótima, sabe? Pensa no artista pintando um retrato. O percepto é o ato de pintar enquanto ele olha para o modelo. É uma apreensão imediata, material, que depende totalmente da presença física do objeto. Entendi. Se o modelo for embora... O artista não consegue mais pintar a partir daquela observação direta. O trabalho para. Entendi a ideia do retrato. Mas a minha mente ela não é uma tela, não tem tinta. Quando eu fecho os olhos e vejo o rosto de um amigo, o que exatamente eu estou acessando? Como essa imagem é salva, sem um meio físico? Ótima pergunta. Porque o percepto é só o primeiro flash, o momento do contato. O passo seguinte é guardar essa imagem. E é aí que entram os chamados sentidos internos. O material que a gente analisou lista 4 deles. A imaginação, que é a capacidade de reter a imagem, a memória sensorial, que armazena e recupera, o senso comum, que funciona como um hub, um sintetizador que une tudo de um mesmo objeto numa única experiência, e o instinto. Certo. É todo um aparato interno trabalhando. E o resultado do trabalho deles é o... É o que o texto chama de fantasma. E eu sei que a palavra soa um pouco estranha. Soa muito estranha. Peraí, fantasma é uma palavra com muita bagagem. No dia a dia, a gente pensa em assombração, algo sobrenatural. Vamos deixar bem claro que aqui o sentido é outro, é puramente técnico, né? Exatamente. É um termo técnico. O fantasma aqui é simplesmente a imagem mental que fica. É o retrato que o artista pintou, agora guardado no acervo dele. A diferença fundamental entre o percepto e o fantasma, e este é o ponto-chave, é a ausência do objeto. Ah, claro. O percepto exige o modelo presente. O fantasma é a imagem que você pode acessar quando quiser, mesmo que o modelo original esteja a quilômetros de distância ou nem exista mais. Faz sentido. É a capacidade que eu tenho de lembrar do cheiro da casa da minha avó. O cheiro não está aqui agora. A casa talvez nem exista mais. Mas a imagem sensorial, o fantasma desse cheiro está aqui, guardada. É isso. É exatamente isso. E esse fantasma não é só visual. Pode ser o fantasma de um som, de um gosto, de um cheiro. É a matéria-prima da nossa memória e da nossa imaginação. Ok. Essa parte, para mim, é a mais maluca. Porque uma coisa é guardar fotos na cabeça. A gente entende isso intuitivamente. Outra, completamente diferente, é olhar para 1000 fantasmas de cadeiras que eu vi na vida, de praia, de escritório, de madeira, de metal, e do nada criar a ideia de cadeira.
Uma ideia que não é nenhuma delas em particular, mas serve para todas. Como esse truque de mágica acontece? Esse truque de mágica tem um nome: abstração. E a fonte é muito enfática ao dizer que essa é uma operação exclusiva do intelecto. Nossos sentidos, externos ou internos, não conseguem fazer isso. Eles só lidam com coisas particulares, individuais. O intelecto, por outro lado, age como um analista de dados. Ele pega toda essa sua coleção de fantasmas de cadeiras e começa a peneirar. Ele começa a comparar. Essa tem 4 pernas, aquela tem uma base redonda. Essa é de plástico, aquela de carvalho. Mas no fundo ele busca o que todas elas têm em comum. Exatamente. O intelecto busca a essência. Ele pergunta: o que faz uma cadeira ser uma cadeira? Independentemente da cor, do material ou do formato. E ele chega a uma resposta. É um objeto feito para uma pessoa sentar, geralmente com encosto e assento. Ele extrai essa receita essencial e, como o texto diz de forma brilhante, ele ignora o restante. Ele joga fora todos os detalhes. A cor azul, o arranhão naquela perna, o fato de ser pesada ou leve, tudo isso é ruído para o intelecto nesse momento. Ele busca o sinal puro. Perfeito. Ele desmaterializa a imagem. Ele remove todas as particularidades que vieram dos sentidos para chegar à ideia pura e material. E o produto final dessa operação incrível é o conceito geral ou universal, a ideia de cadeira em si, que não é nenhuma cadeira em particular, mas se aplica a todas. Então, o que tudo isso significa? Parece que a gente vive em 2 mundos ao mesmo tempo. O mundo das coisas concretas, que a gente vê e toca, e o mundo das ideias, que a gente pensa. E essa distinção é o coração de tudo. A fonte martela muito nesse ponto. O objeto real lá no mundo e o seu fantasma correspondente na nossa mente. Eles são sempre individuais, particulares. Aquela árvore específica, com aquele galho quebrado pela ventania de ontem, que está naquela esquina. Ela é material, existe num tempo e lugar específicos. Enquanto o conceito, a ideia de árvore... É o exato oposto. O conceito é universal, porque se aplica a um ipê, a um pinheiro, a uma sequoia, a todos os membros daquela classe. Ele é imaterial, a ideia de árvore não tem peso, não faz sombra, não tem folhas. Certo. E ele é ilimitado por tempo ou lugar. A ideia de árvore vale para as árvores da era dos dinossauros, para as de hoje e para as que talvez cresçam em Marte. Esse salto é o que define o intelecto humano. Ok, se só os humanos fazem essa abstração, eu fico pensando, o que impede um cachorro, por exemplo? Ele me reconhece, ele lembra de mim. A mente dele guarda um fantasma meu. Por que ele não consegue chegar no conceito de dono de cachorro, em geral? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o texto aborda isso com a analogia da abstração intelectual. Os animais, mesmo os com sentidos muito mais apurados que os nossos, a visão de uma águia, o olfato de um cão, eles operam no nível do percepto e do fantasma. Eles têm memórias vívidas, reconhecem indivíduos, associam sons a eventos, mas o processo deles para por aí. Eles não têm a ferramenta, o software do intelecto, para dar o próximo passo. Eles ficam presos no mundo das imagens particulares. Exatamente. O exemplo das abelhas que o texto traz é perfeito. Elas são engenheiras incríveis. O processo de extrair o néctar, transformar em mel, construir a colmeia é de uma complexidade absurda. Mas, como o texto aponta, elas conseguem extrair o mel da flor, mas não conseguem extrair a ideia de mel ou de doçura a partir dos milhares de fantasmas dessa experiência. Ou seja, elas não podem sentar e escrever um tratado sobre apicultura ou inventar novas formas de colmeia. Nunca. Elas operam com base no fantasma e no instinto. É por isso que suas ações, por mais sofisticadas que sejam, permanecem as mesmas por milênios. A colmeia de hoje é idêntica de 1000 anos atrás. Elas não progridem culturalmente, não criam ciência, leis, arte. Então, respondendo à sua pergunta, o cachorro tem um fantasma muito claro e afetuoso de você, o dono dele. Mas ele não consegue abstrair daí o conceito universal de propriedade
ou relação humano-animal. Então é por isso que meu gato me julga com o mesmo olhar de desdém todos os dias. Ele não tem o conceito de dono que o alimenta, só a imagem específica de essa pessoa alta que às vezes abre um sachê. É uma ótima forma de colocar. A ação dele é uma resposta a um estímulo e a um fantasma particular, não a uma compreensão conceitual da relação de vocês. Essa capacidade de extrair a essência das coisas para criar conceitos é o que nos permite construir civilizações. Fica muito claro, então, que por mais poderoso que seja nosso intelecto, ele não é nada sem aquele primeiro passo. Ele depende totalmente daquele contato sensorial com o mundo. Ele não inventa do nada. Totalmente dependente. O texto cita aquela máxima clássica da filosofia que resume tudo perfeitamente. Nada há no intelecto que não estivesse primeiro nos sentidos. O intelecto é um processador potentíssimo, mas ele não trabalha no vácuo. Ele precisa de dados brutos para operar. Sem os sentidos trazendo informações, o intelecto seria como um computador sem teclado, sem mouse, sem internet. Ele não teria do que abstrair. E para amarrar essa ideia de dependência, a fonte nos dá uma última analogia que eu achei fantástica. A analogia da matéria-prima e intelecto. Sim, ela é muito visual. Ela compara toda a natureza a um imenso campo de algodão. A matéria em seu estado bruto, in natura. Os nossos 5 sentidos são como os trabalhadores que vão a esse campo e coletam a matéria-prima. Eles trazem os fardos de algodão, que são os perceptos e os fantasmas. Mas algodão bruto não nos veste. Não serve para muita coisa nesse estado. Exato. E é aí que entra o intelecto. Ele é a indústria têxtil. Ele pega essa matéria-prima sensorial, o algodão bruto, e a processa. Ele limpa, fia, tece e transforma em conhecimento, em conceitos. São os tecidos com os quais a gente constrói as civilizações. A ciência, a filosofia, a arte, as leis. Os sentidos fornecem a matéria, o intelecto constrói o mundo com ela. Isso leva a um paradoxo interessante que o texto aponta no final. Parece que há uma troca nesse processo. Sim. O texto faz uma distinção final que é crucial. O conhecimento que vem dos sentidos, o fantasma, é extremamente vívido. É colorido, tem cheiro, tem textura, cheio de detalhes. Mas, do ponto de vista do intelecto, ele é obscuro, porque está atolado em particularidades. É uma massa de dados não processados. Em contraste, o conhecimento abstrato, o conceito de árvore, por exemplo, é intelectualmente muito claro. É preciso, é definido, é universal. Mas ele é muito menos vívido. Ele não tem a intensidade da experiência sensorial direta. A experiência de comer uma maçã é rica, suculenta, cheia de sensações. O conceito de maçã é claro e universal, mas não tem o sabor ou a crocância da experiência real. A gente ganha a clareza universal, mas perde a vivacidade particular. De um objeto concreto no mundo, passamos pela imagem guardada na memória, o fantasma, e chegamos à formação de um conceito universal, abstrato, na nossa mente. Da visão de uma árvore específica, chegamos ao entendimento universal de árvore. É um processo que acontece milhões de vezes por dia, sem que a gente perceba. E ele fundamenta absolutamente tudo. Quase toda palavra que a gente usa, exceto nomes próprios, se refere a um desses conceitos universais que a nossa mente criou. Casa, amigo, trabalho, liberdade, tudo isso são abstrações construídas a partir de incontáveis experiências sensoriais. Para encerrar uma reflexão, o material mostrou com uma clareza impressionante esse caminho de mão única. Como a mente cria conceitos a partir da realidade que os sentidos nos mostram, do mundo para a mente. A questão que fica, e que vai um pouco além do texto, é pensar no caminho inverso. Uma vez que a gente forma esses conceitos, principalmente os mais complexos, como eles passam a moldar e até alterar nossa percepção da própria realidade. Quando aprendemos um conceito que não tem um correspondente sensorial óbvio, como justiça, democracia ou átomo, como isso transforma a maneira como a gente enxerga e interpreta o mundo. O conceito deixa de ser um produto da realidade e passa a ser uma lente através da qual a gente enxerga essa mesma realidade. Isso muda o jogo completamente. Ficamos por aqui. Até a próxima.